Bom dia, segunda-feira, 31 de julho. Título da lição: O Antigo Mistério do Evangelho. Que mistério foi confiado a Paulo? Efésios 3, dos versos 1 ao 6. Após a leitura do texto, percebemos claramente que esse mistério foi o Evangelho da graça de Deus concedido aos gentios. Nessa passagem, Paulo se refere a dois assuntos intimamente relacionados. Primeiro, a revelação do mistério escondido, que os gentios também eram co-herdeiros da promessa. E o segundo assunto, a sua chamada especial ao apostolado, com o propósito de fazer conhecer, tornar conhecido aos gentios esse mistério. Convém lembrar, nunca é demais, que o apóstolo Paulo ele estava no cárcere devido à sua obra em favor dos gentios, conforme mencionamos ontem na lição. Podemos verificar isso em Atos 21, do 27 ao 33. Ao estudar Efésios 3, de 1 ao 6, nós percebemos, primeiro, que Paulo ele escreveu essa parte da carta especificamente aos crentes gentios, nas igrejas lá de Éfeso, igrejas lares. Em segundo lugar, Paulo afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de a dispensação da graça de Deus, dada a ele em favor dos gentios. Essa dispensação, ou esse ministério da graça, é a maneira como Paulo descreve a comissão conferida a ele de pregar o evangelho aos gentios. Em terceiro lugar, Paulo afirmou que um mistério lhe fora revelado, um tema sobre o qual já havia escrito na própria carta, lá em Efésios 1:9, verso 10 também. Paulo não desejava ser considerado o inventor do evangelho, mas reivindicava o ministério dado por Deus de proclamar esse evangelho aos gentios. Ele tinha uma clara consciência do seu chamado. Era apóstolo, mas não seguia suas próprias ideias. Tinha sido instruído, comissionado e iluminado. Tal revelação explica seu completo conhecimento dos mistérios do evangelho. Em quarto lugar, Paulo ele não era o único a ter recebido a revelação avançada sobre esse mistério, visto que o Espírito também havia revelado aos santos apóstolos e profetas de Cristo de uma forma que supera a revelação do plano divino para gerações anteriores. Esse mistério, que antes estava escondido, se tornou então o que poderíamos chamar de segredo conhecido. Por fim, Paulo declarou: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, Efésios 3:6. Perceba, nenhuma das bênçãos do plano da salvação deveria ser negada aos gentios. Assim se cumpriria a promessa feita a Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versos 2 e 3. A história dos judeus mostra claramente que o povo hebreu não compreendeu que o plano de salvação iria abranger também aos gentios. Nem tampouco eles entenderam a universalidade do evangelho. Por isso os gentios permaneceram em relativa ignorância. Entretanto, em todo o Antigo Testamento, existem insinuações da glória de Deus que ele tentava revelar a todos os povos, em Gênesis 18:18, Salmo 22:27 e tantos outros textos. Paulo, ele era então um apaixonado pelo Evangelho, e especialmente pela forma como é expresso na igreja, o qual é composta de gentios e judeus. Esses dois grupos se tornaram os blocos de construção de uma nova comunidade de Deus, seu novo estilo de humanidade, a igreja, como ele descreve em Efésios 2, do 14 ao 16. Eles foram transformados de inimigos para co-herdeiros, unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa do Evangelho. Nós fomos alcançados por essa graça, por essa bênção. Que Deus nos abençoe nesse dia. Fique na paz de Jesus.